te dou. O quadro da morte, a imagem do amor. Se no meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo
triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Amém. Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção passar por esses momentos gloriosos aqui. João 14. E nós vamos fazer a leitura então de 2 versículos apenas, que é o versículo 25 e o versículo 26. Amém? João 14, 25 e 26 diz assim a palavra do Senhor: Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós te exaltamos por estar na tua casa, por essa oportunidade que é rica de poder ouvir a tua voz e meditar em tua palavra, Pai, que é preciosa, Senhor, muito mais que o ouro e a prata. Pai, em nome de Jesus, se conosco neste momento, ministrando a tua palavra em nossos corações, nos alimentando e nos fortalecendo, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Se o Senhor fala, Pai, a gente obedece. Se o Senhor ensina, meu Deus, nós aprendemos, porque melhor é estar na Tua presença, aonde, Pai, somos cheios da Tua graça e do Teu poder. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis aceitar, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Nós tivemos aí, como eu estava dizendo para a igreja, foi uma concentração maravilhosa, cheia, repleta de coisas maravilhosas, de cura, de libertação, né? De salvação, de batismo do Espírito Santo, de reconciliação, né? Faltam os adjetivos para dizer quão bom foram esses dias em que estivemos envolvidos intensamente com as coisas do Senhor, não é verdade? Quanto mais a gente se envolve, não é verdade? Quanto mais a gente deixa o mundo, mais de Deus a gente vai se enchendo, não é? E isso para nós é satisfatório, é gratificante em saber que Deus está conosco e Ele nos ajuda a permanecermos nessa jornada que nós estamos, porque nós estamos aqui de passagem, igreja. Nós estamos aqui de passagem. Breve Jesus voltará, amém? E nos levará para o seu reino de glória. Ele tem nos preparado o lugar. O início desse capítulo 14 aí fala que ele foi para junto do Pai nos preparar lugar para que possamos estar com Ele para sempre. Mas quando ele disse acerca do Espírito Santo, ele disse que não nos deixaria sozinhos. Você não está sozinho na sua jornada aqui. Jesus não foi para o céu e deixou você abandonado aqui, olha, se vira para chegar até lá. Não, Ele nos enviou o Espírito Santo, a fim de que possamos estar para sempre com o Senhor, amém? Na graça, na verdade, na glória, na presença gloriosa do nosso Deus. E ele diz aí, na verdade, ainda estando conosco, quando Jesus ainda estava aqui, ele disse, que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, naquele fato enviará, mas hoje já enviou, né?
Porque já houve a descida do Espírito Santo, enchendo toda a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? Então, aqui, Jesus estava falando porque ainda ia ser enviado, mas para nós já foi enviado, amém? Louvado seja Deus. Então, atualizando aí, né? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou no nome de Jesus, esse nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos diz. Amém? Louvado seja Deus. Olha só a importante função do Espírito Santo na vida da igreja, entende? A igreja não pode estar perdida, não pode estar sem saber o que está acontecendo no mundo, sem saber o que está acontecendo ao redor de nós, porque tudo isso que a gente vê anunciar os noticiários está anunciando o quê? Que a volta de Jesus se aproxima, está cada vez mais próxima a volta de Jesus, e a igreja é quem tem essa direção, é quem tem essa convicção mais firme do que nunca nos nossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Olha, está acontecendo isso, olha, está acontecendo aquilo. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, das coisas que aconteceriam quando estava próximo da volta de Jesus. Terremotos em vários lugares, não é verdade? O aumento da violência, o abandono do amor uns para com os outros, não é verdade? Que o amor ia se esfriar e a violência ia aumentar cada vez mais. É isso ou não é isso que a gente está vendo? Né? Em uma época, eu não vou nem ir muito longe, na minha época de criança, a gente tinha tranquilidade de brincar na rua. Quem é da época de brincar na rua ainda aqui? Olha aí, ó. Hoje nossos filhos podem brincar na rua. Olha como é que estão as coisas, não é verdade? E tudo isso tem ensinado, tem mostrado o que para nós? Que a Bíblia está certa, que Jesus está certo, e que as coisas estão piorando cada vez mais. E se tudo isso que Jesus falou está certo, está se cumprindo, o que está faltando? Somente a sua volta. Amém? E como nós, igreja, estamos nos preparando para a volta de Jesus? Não é? Como nós estamos nos preparando? Foi muito de Deus essa concentração evangelística, porque foi um momento em que nós nos envolvemos intensamente com a busca do Espírito Santo. Muitos foram batizados, outros passaram perto do batismo, mas olha, vai ser em nome de Jesus, mas estão cheios do Espírito Santo. E o que fazer quando estamos cheios do Espírito Santo? E agora, buscar o que mais? Não é verdade? A gente precisa seguir buscando, porque é importante, igreja, nós vivermos as nossas vidas na direção que o Espírito Santo nos dá. Porque se não tivermos a direção do Espírito Santo, nós estamos sem Deus, compreende? Por quê? Porque Jesus foi para junto do Pai, mas Ele não nos deixou sozinhos. Qual é a companhia que Ele nos deu? O Espírito Santo. Então, se eu não der ouvido à voz do Espírito Santo, eu não estou dando ouvido à voz de Deus. Por isso nós precisamos nos aplicar a cada dia, igreja, porque isso é uma coisa do dia a dia, entende? Não é só no culto, é do dia a
dia buscando, orando, falando com Deus e aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele fala, viu? Ele fala, o Espírito Santo, Ele fala conosco. Somos nós que não damos ouvido à sua voz. O Espírito Santo, Ele nos ensina tudo, todas as coisas. Sabe aquela situação difícil que a gente enfrenta, que às vezes a gente não sabe o que dizer, que às vezes a gente não sabe o que fazer? Experimenta dar voz para o Espírito Santo. Experimenta. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele ser a voz do seu coração. Porque se você der ouvido à voz do Espírito Santo, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão ouvindo a voz de Deus, daqueles que amam a Deus. E Ele, o Espírito Santo, é quem nos faz lembrar, é quem nos faz revelar a palavra de Deus. Quanta gente que eu já comentei, que eu já não encontrei, que eu falo pessoas, quantas pessoas que você já não ouviu dizer, que fala que leu a Bíblia e não entendeu nada, que fala que lê a palavra de Deus e não compreende o que está escrito. Por quê? O que está faltando? Quem é que revela a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Entende? Nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Não é assim? O Espírito Santo, igreja, é como se fosse o nosso professor, não é? Quando você estuda, você não está lá aprendendo a matéria, mas às vezes é necessário, porque só de ler a matéria você não compreende, não é? Mas aí a professora vem e dá o quê? Exemplos. Aí a professora vem e traz uma explicação, uma aplicação, e aí você começa a compreender a matéria. A palavra de Deus é assim. Você lê e o Espírito Santo é que vem falando no seu coração o que é que Deus quer tratar com você, o que é que Deus está falando com você. Então, eu preciso, ao ler a Bíblia, ao meditar na palavra de Deus, pedir para que o Espírito Santo possa falar no meu coração, para que eu possa ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, veja, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Amém? A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, lá por capítulo 10 aproximadamente, que um homem buscava a Deus, o nome era Cornélio, e por buscar a Deus um anjo apareceu para ele e falou para ele enviar mensageiros a uma cidade para procurar a Pedro. E Pedro não sabia da situação, porém Pedro estava em um momento, perto da hora do almoço, estava orando a Deus no terraço, buscando ao Senhor, e daí o Espírito Santo falou com ele: ó, vai chegar aí 3 pessoas, e essas pessoas estão te procurando, vai com eles sem nada questionar. Ó, ele não conhecia as pessoas, mas o Espírito Santo falou que ele podia, e ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. E quando ele chegou na casa de Cornélio, ele ensinou a palavra de Deus. A Bíblia fala que todos se converteram e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas por quê? Porque Pedro estava dando ouvido à voz do Espírito Santo. Não é verdade? Vem alguém falar com você, vem uma situação, uma proposta, aí a gente fica, e agora, e para lá, e para cá,
cá, e essa proposta de Deus, e essa proposta não é, e como que eu vou fazer? Não, igreja. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você, vai falar se isso é de Deus ou não, vai falar se você pode ir ou não, se você pode fazer ou não. Porque quem é que sabe do futuro? Nós não sabemos, mas Deus sabe. O Espírito Santo revela. E se o Espírito Santo revela e revelou para você fazer algo e mostrou para você seguir, você pode seguir sem medo, porque Deus está no controle de tudo. Mas se eu seguir e fazer uma coisa longe da vontade de Deus ou fora da direção do Espírito Santo, como que eu espero que Deus me guarde? Como que eu espero que Deus esteja comigo? Não é verdade? Então é importante a gente estar ouvindo a voz do Espírito Santo. É uma voz, igreja, que a gente precisa ser familiarizado. Entende? Não é assim? Não tem as pessoas, seus familiares, você não conhece já? Às vezes, uma vez, um familiar meu ligou querendo mudar a voz. Não é verdade? Ligou querendo mudar a voz, mas você já conheceu a voz, mas não adianta, eu sei que é você. E eu sei que tem pessoas que só de ligar, só de você abrir, ouvir a voz, você já sabe quem é. Não é verdade? É a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente tem dúvida. Poxa, se isso é de Deus, se isso não é. Nós precisamos nos familiarizar com a voz do Espírito Santo. Então, como é que eu me familiarizo com a voz do Espírito Santo? Eu vou dando ouvido a Ele. Eu vou aprendendo a ouvir a sua voz, até que chega uma época, até que chegar um momento da minha vida, que eu não vou ter dúvida nenhuma. Quando eu ouvir, eu vou ter certeza que é o Espírito Santo. Mas se são raras as vezes que eu dou ouvido à voz do Espírito Santo, aí sempre que eu ouvir, eu vou ter dúvida se é Deus ou não, porque eu não estou familiarizado. E isso não significa que o Espírito Santo não fala, porque todas as vezes o Espírito Santo fala, porque a palavra de Deus diz aí, que o Consolador foi enviado para nos ensinar em todas as coisas, em tudo o Espírito Santo fala com a gente, em todas as coisas. Mas é nós que precisamos aprender a dar ouvido à voz dele. Às vezes a ciência manda que é por um lado, e o Espírito Santo manda que é por outro. E aí? Quem sabe mais, o Espírito Santo ou a ciência? Não é verdade? Quem tem mais poder, né? O Espírito Santo ou a ciência? Então, eu preciso me familiarizar, para que quando eu ouvir a voz do Espírito Santo e quiser obedecer essa voz, eu tenho que ir sem duvidar, porque eu não posso dar ouvido à voz do Espírito Santo e ir com dúvida, não é verdade? Porque a dúvida não provém de Deus, a dúvida não provém, a dúvida mata a fé, igreja. Entende? A Bíblia fala que quando Jesus falou para Tomé, para tocar nas feridas e tal, o que Deus falou para ele? Jesus falou: não seja incrédulo, mas seja crente. Tenha fé, tenha certeza das coisas. Não é verdade? Porque foi falar para ele que Jesus tinha ressuscitado. Ele falou: eu só acredito só se eu tocar. Olha isso. E muitas das vezes nós somos assim, em determinadas situações. Fala: olha, Deus vai te dar vitória. Olha, Deus vai reverter essa situação. Olha, Deus está contigo. Olha, vai firme, não perca a fé. E você, poxa vida, será que Deus está mesmo?
olha, a situação está assim, olha, a situação está daquele outro jeito. Esquece a situação e foca em Deus. Porque se Deus está com você, a vitória é certa, é garantida. É ou não é verdade? Deus está contigo. Então, eu preciso estar ouvindo a voz do Espírito Santo, para ter essa certeza. Se Deus está comigo, pode levantar quantos? Quantos quiserem se levantar. Só do fato de você estar com Deus já é maior, já é a maioria, entendeu? Já é a maioria. Ah, mas são muitos os inimigos, não é verdade? Não, mas os seus inimigos são só um terço. Ainda tem 2/3 a favor de quem está de Deus, amém? Glória a Deus, é maioria. É maioria. Entende? Por isso eu preciso dar voz ao Espírito Santo em mim, e ouvi-o falar, e ouvir os seus ensinamentos, buscando o que Ele tem de direção para a minha vida. Já pensou? Vai vestir uma roupa. Esses dias eu ouvi a tia me ensinando para as crianças: olha, quando você vir para a igreja, pergunta para o Espírito Santo se a roupa está boa, não é? Pergunta para o Espírito Santo se a roupa agrada a Ele. E aí nós fomos buscar as crianças veio falando: olha, eu perguntei se o Espírito Santo, se para o Espírito Santo se a roupa estava boa, e ele falou que estava. Olha que coisa que as crianças vieram. Não é soltar a voz pro ar, entendeu, igreja? É falar na convicção de uma resposta, entende? O Espírito Santo está bom, sacou? Porque é triste, né? A gente acha que Deus é assim. Quando a gente fala com uma pessoa, a pessoa não responde: olha, não deu a mínima para mim, não é verdade? Aí a gente vai falar com Deus, a gente acha que Deus não responde. Não é que Deus não responde. Nós não aprendemos a ouvir a sua voz. Precisamos aprender a ouvir a voz. Às vezes a gente fala com tanta gente e não fala com o Espírito Santo. Às vezes a gente pede conselho para tanta gente e não busca conselho na palavra de Deus. Não é? Então, que após essa concentração maravilhosa, a sua vida seja assim, repleta da presença do Espírito Santo, transbordante. Busque o Espírito Santo muito mais do que você busca vencer e bater as metas do seu trabalho. Entende? Busque o Espírito Santo, porque no seu trabalho todo mundo te pressiona para bater aquela meta, viu? Mas se você tem o Espírito Santo, Deus, você vai bater a meta sem pressão nenhuma, porque Deus te dá a direção sobre todas as coisas. Deus vai te ensinar o que falar, como falar. Ah, mas falaram isso para mim. Olha, Deus vai te revelar o que está acontecendo. Mas é nós que precisamos dar ouvido. Às vezes, por que isso não acontece? Porque a gente fica tão abalado com as situações. O que nos atrapalha de ouvir a voz do Espírito Santo é o nosso emocional. Acontece uma situação, ficou nervoso, não é verdade? Deu raiva, chorou, olha, ficou tão abalado, desestabilizou, desequilibrou emocionalmente, já não consegue. Então, quando acontecer isso na sua vida, você precisa respirar fundo, você precisa se acalmar e pedir para o Espírito Santo te ajudar. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ninguém sabe tudo, não é verdade? Quem é? Ninguém é o dono da verdade, senão o Senhor Jesus. Então, se dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Você acha que Ele não vai te ajudar? Você vai falar: Espírito Santo, me ajuda.
Será que não vai te ajudar? O Espírito Santo me salva. Pedro estava andando sobre as águas ao encontro de Jesus, começou a afundar. O que ele fez? Ele gritou: Senhor, salva-me! Prontamente, Jesus estendeu a mão e tirou ele. Estava se afundando. Às vezes acontece assim, igreja. Nós somos abalados e começamos a afundar em determinadas situações. Clama a Deus e confia. Estende a mão, que Ele vai pegar e vai te colocar de pé. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em 1 João, dando continuidade aí, lá perto de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 27 a 29, diz assim, ó: quanto a vós outros, está falando de quem? Fala para o irmão, é de você, é de nós, ó. Quanto a nós, a unção que dele recebestes permanece em nós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Então você vê coisa. O que ele está dizendo aí? Que a unção que nós recebemos do Espírito Santo não é uma unção passageira, mas é uma unção permanente. Então fala para o irmão condicionado: o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo permanece. Você viu? A unção do Espírito Santo é permanente em nós e não é falsa, mas é verdadeira. Então, as circunstâncias tentam fazer a gente esquecer disso, não buscar isso, olhar e ficar olhando para o problema e não ver que a solução está ali. Sabe? Aquela pessoa está vivendo um problema e a solução do lado, e ela não toma posse da solução. A direção ali, e ela não quer a direção, ela está tão cega pelo problema. O problema desequilibrou tanto, o problema desestabilizou tanto, que ela não consegue olhar e ver o milagre, e ver a solução, e ver a cura. Não é? Nós precisamos ouvir a voz e saber que Ele, o Espírito Santo, que a sua unção é permanente na nossa vida. E ele diz no versículo 28: agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos. Essa vai ser a estratégia do diabo, entende? Porque você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus aqui? Deixa eu ver se está mesmo. Está cheio de Deus. Qual que é a estratégia do inimigo agora? Fazer com que você se afaste, manipulando situações, criando problemas, aflições, tentações, a fim de você se afastar dessa unção que é permanente. A unção é permanente, o Espírito Santo não vai
sair, mas se você se afastar, entende? Então, não é o Espírito Santo que sai de nós, é nós que nos afastamos dele. É nós que nos afastamos. Então, nós precisamos vigiar, orar. Se você está cheia de Deus e cheio da presença do Espírito Santo, se você aproveitou esses dias para ficar radiante, permanece. Continua assim, para não se afastar da presença de Deus e não ser envergonhado na sua vida. E se nós afastar de Deus, quando Ele vier, nós vamos ao encontro de Jesus? Como que nós vamos se nós vai estar afastados? Não é verdade? E para aqueles, igreja, que estarão desviados na volta de Jesus, imagina a vergonha que vai ser. Para os outros chegar, poxa, mas você não era crente? Poxa, mas você não falava? A Bíblia fala que vai ter gente assim, não vai ter? Que vai querer bater na porta e falar: Senhor, nós profetizamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas quando o Espírito Santo dava a direção, ao invés de ir para Nínive, ao invés de ir para Nínive, ia para Tarso. Quando o Espírito Santo dava a direção, ao invés de ficar quieto e esperar as coisas acontecer, saía desesperado fazendo as coisas. Entende? Como que eu posso dizer que confio em Deus se eu não dou ouvido à voz do Espírito Santo? Veja como que é. Porque a sua unção permanece em nós. Só é retirada se nos afastarmos dele. Então fala para o irmão que está do seu lado, fala para o irmão: você não pode se afastar. Você não pode. Tem que ficar firme, tem que buscar mais, tem que se encher mais. Na verdade, até aquele louvor que fala: enche-me até que em mim se ache só a ti. Olha, isso fala. Pensou se tudo que tiver dentro de você for só o Senhor? O que vai resistir? O que vai te resistir? Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a gente estar concluindo, eu te convido a abrir agora em 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Olha, a Bíblia fala, olha, o subtítulo, ó, o ensino do Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que ensina, gente. Se nós não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo, nós estamos dando ouvido à voz de quem, hein? Tem que tomar cuidado. Então nós precisamos. Eu preciso me empenhar a ouvir a voz do Espírito Santo, me empenhar em ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina as coisas de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 em diante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou, Deus revelou a nós pelo Espírito. Então, o Espírito Santo já nos revelou, já tem nos revelado o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu e o que jamais penetrou no coração do homem. O Espírito Santo é que tem revelado as coisas que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então é o Espírito Santo que nos leva a conhecer as profundezas de Deus, saber essas coisas. É o Espírito Santo que nos leva. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, como é que eu julgo se eu estou longe ou estou perto do Espírito Santo? Se eu começar, que é muito absurdo ficar buscando o Espírito Santo, entende? O pastor fica falando de eu buscar, de eu querer. Olha só o que a Bíblia está dizendo aí. A pessoa começa a achar que as coisas de Deus são loucura. Essa pessoa está vivendo onde? Na carne. Ela está sendo sugada a se afastar de Deus. Porque aquele que recebe o Espírito de Deus, do que ele quer saber? Ele quer saber as coisas de Deus. Ele não se preocupa com o trabalho. Ele não se preocupa com a família. Ele não se preocupa com essas coisas. Não, ele busca em primeiro lugar as coisas de Deus, porque ele sabe que as demais coisas Deus acrescenta a cada dia. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então veja, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, quem é o homem espiritual? É a pessoa que está cheia do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Tem alguém que pode ensinar a Deus alguma coisa? Mas nós temos a mente de Cristo. É isso que o versículo conclui. Então, o Espírito Santo em nossas vidas faz com que nós tenhamos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, as atitudes de Cristo, porque Ele nos ensina todas as coisas que Cristo fez, que
para nós. E o que Cristo deixou para nós? Que vocês e nós vamos fazer as coisas que Ele fez e outras maiores ainda. Quer ver milagre? Quer ver restauração? Quer ver transformação? Quer ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida? Se enche do Espírito Santo. É só se encher de Deus e você vai começar a ver as coisas acontecer. Não pense que vai ser sossego não, viu? O inimigo vai se levantar, mas você vai ver que Deus está com você, e aquele que Deus guarda, o maligno não toca. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós precisamos agora caminhar e nos ater a isso, gente, ao ensino do Espírito Santo, porque Ele ensina, Ele quer te ensinar. Quanto tempo faz que o Espírito Santo está falando com você de uma resposta que você já está pedindo para Deus? Há tempo, mas você não está ouvindo. Se prepara o seu coração, prepara a sua voz. Seu celular toca, você sabe pelo toque se é mensagem, pelo toque você sabe se é alguém te ligando, pelo determinado toque você sabe se é uma rede social ou o que é. É ou não é verdade? E se o Espírito Santo fala? Tem que ser mais do que isso, tem que ser o Espírito Santo. Você para tudo, o Espírito Santo está falando. E você para. E como é que fala? Fala, Senhor, porque o teu servo era assim com Samuel. Samuel pequenininho, ele já sabia, ele já ouvia a voz do Espírito, já ouvia a voz de Deus. Então, o que essa passagem nos ensina? Que não importa se eu seja já de idade avançada, se eu estou começando a minha vida agora, não é verdade? O que importa é se eu ouço a voz de Deus. Os sacerdotes que tinham na época de Samuel não estavam mais ouvindo a voz de Deus. Deus queria falar com eles? Queria, mas eles não estavam ouvindo mais a voz de Deus. Aí tinha um coração que queria ouvir a voz de Deus. Samuel no começo ficou meio assim, né? Ele não conseguiu entender que era Deus falando, mas depois daquela experiência, sempre que Deus falava, ele já sabe. Então o que a gente precisa? A gente precisa ouvir uma vez. Ouviu a primeira, ouviu a segunda, ouviu a terceira, daqui a pouco você já sabe que aquela voz é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Amém? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Glória a Deus. Fala assim: Espírito Santo, fala comigo. Fala assim: Espírito Santo, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a parar tudo para ouvir o Senhor falar. Eu ouço tantas vozes, Senhor. Tanta gente fala comigo. Eu ouço tantos sons. Eu sei o que significa cada um dos sons que eu ouço. Mas eu quero dar ouvido à sua voz. Eu quero dar significado, dar importância à sua voz. Fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, pois eu preciso ouvir a sua voz. Senhor nosso Deus, nós estamos buscando a Ti nesse momento tão glorioso, que para nós o importante
importante é ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós não venhamos a ser envergonhados, meu Deus, no dia da tua vida, para que nós não possamos, meu Deus, ser achados se afastando dos caminhos do Senhor, dando ouvidos a espíritos enganadores, Pai. Mas sejam repreendidos agora, em nome de Jesus, todos esses espíritos que querem afastar o teu povo do teu caminho. São demônios, Senhor, e estão repreendidos no nome de Jesus Cristo. Porém, Pai, nos ensina, nos incentiva, que todos os nossos esforços, Pai, venham ser, meu Deus, voltados para sermos cada vez mais íntimos, mais familiarizados com a voz do Espírito Santo. Falou a voz do Espírito Santo, Senhor, que nós possamos falar tudo e falar: essa é a voz mais importante da minha vida, essa é a voz que eu tenho que ouvir. Sem essa voz eu não tenho para onde ir, sem essa presença, sem essa companhia, a minha vida vai ser uma vida de fracasso, a minha vida vai ser uma vida de derrota. Mas se eu der ouvido a tua voz, Espírito Santo, aconteça o que acontecer, eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Senhor, vai falando com o teu povo. Então, Espírito Santo, vai enchendo o teu povo, enchendo da tua presença, enchendo da tua graça, enchendo do teu poder, enchendo da tua unção, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Espírito Santo, o momento de ficarmos calados. Nos ensina, Espírito Santo, o momento em que tivermos que dizer alguma coisa. Nos ensina, Espírito Santo, o momento de agirmos ou o momento de nos recolhermos, para que a tua obra venha crescer em cada vida e em cada coração, e para que todos, ao olhar para nós, possam reconhecer: esse homem, essa mulher é servo de Deus, é servo de Deus, porque ele está cheio do Espírito Santo. Nos enche, Pai, com a tua graça e com o teu poder, em nome de Jesus. Amém.